Saudações a todos os alunos do curso de licenciatura em Química EAD. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Meio Ambiente e Educação. Na videoaula de hoje, nós finalizaremos o módulo 4, falando um pouquinho mais de biosfera. Na verdade, nós trataremos do assunto herbicidas. Isso porque, nos tempos bíblicos, os exércitos usavam sal ou mistura de salmoura e cinzas para esterilizar alguns territórios que tinham conquistado, na tentativa de torná-los inabitáveis para gerações futuras dos inimigos. Já na primeira metade do século XX, vários compostos inorgânicos, tais como o arsenito de sódio, o clorato de sódio e o sulfato de cobre, já eram usados para matar ervas daninhas. Mas o que todos esses compostos tinham em comum? Todos pertencem a um grupo de pesticidas conhecidos como herbicidas. Herbicidas são, portanto, compostos que destroem plantas e que são usados na agricultura comercial para substituir a extração manual de ervas daninhas sem causar prejuízo à vegetação desejável. Além de poupar mão de obra, os herbicidas são aplicados no plantio direto, minimizando a erosão por reduzir a perturbação do solo. Vale lembrar que no plantio direto, os campos são plantados sem ser arados, injetando diretamente as sementes no solo após as ervas daninhas terem sido controladas pelos herbicidas. Contudo, o plantio direto exige altos níveis de herbicidas, pois as ervas daninhas devem ser completamente erradicadas, uma vez que uma pequena porcentagem remanescente produz sementes suficientes para restaurar a população de ervas e obstruir a plantação. Por isso, o uso de herbicidas também caiu em desuso a partir da década de 80. Em parte devido às preocupações decorrentes dos efeitos colaterais contra a saúde e o ecossistema. Os herbicidas podem, portanto, ser agrupados por atividade, uso, modo de ação, grupo químico ou tipo de vegetação controlada. Com relação à atividade, nós podemos classificá-los em herbicidas de contato e herbicidas sistêmicos. Os herbicidas sistêmicos são aqueles que, quando injetados nas folhas, caules e em outras partes da planta, entram em contato com a seiva da planta e se distribuem por partes da planta onde o herbicida por contato não chegaria. Quanto ao uso, eles podem ser aplicados no solo, podem ser pré-emergentes ou pós-emergentes, ou seja, antes ou depois da planta nascer. Quanto ao mecanismo de ação, os herbicidas podem ser inibidores da acetilcoenzima A carboxilase, também pode inibir a acetolactosintase ou serem inibidores da enopiruvil shikmato 3-fosfato sintase. Por fim, também podem ter o mecanismo de ação de inibidores de fotossistema. A maior classe de herbicidas é a das triazinas, das quais a mais conhecida é a atrazina, que é muito usada nas plantações de milho. Na sequência, nós temos aqui a fórmula geral das triazinas e, em destaque, a fórmula da atrazina, onde podemos perceber o núcleo geral aqui das triazinas. A atrazina não se bioacumula de forma significativa, sendo moderadamente solúvel em água. Contudo, é bastante persistente e frequentemente detectável em poços de fazenda. Embora não seja muito tóxica, há certa correlação entre as altas concentrações de atrazina em poços artesianos com o desenvolvimento de câncer e malformação fetal. Por isso, ela vem sendo substituída pelo herbicida metolaclor, que degrada mais rapidamente no campo.
Outro herbicida muito comum é o paraquat, que tem sido extensivamente usado em campanhas de erradicação da maconha. Contudo, ele é altamente tóxico e pode provocar danos pulmonares a alguns fumantes de maconha. O paraquat é altamente tóxico ao homem por ingestão e seu efeito tóxico em mamíferos se deve, em grande parte, aos danos que ele causa nos alvéolos pulmonares. Ele também é moderadamente absorvido pela pele e é altamente irritante aos olhos. Devido à sua autotoxicidade e seu potencial para intoxicações acidentais intencionais, o paraquat tem uso restrito em muitos países do mundo. Na sequência, nós temos o mecanismo de ação do paraquat, onde nós podemos destacar que o ciclo redox é o principal responsável por sua toxicidade. Lembrando que o ciclo redox é o ciclo que envolve reações de oxidação e redução do composto paraquat. Podemos destacar aqui a formação do cátion paraquat, que é reduzido pela NAD-DPH, que é o fosfato de dinucleotídeo de adenina nicotina microsomal, em condições anaeróbias, na etapa 1. Na sequência, esse paraquat reduzido aqui reage com o O2, formando o íon superóxido e reestabelecendo o cátion paraquat. Na etapa 3, que se segue em diversas partes do mecanismo, nós temos então a morte celular por lipoperoxidação das membranas nas células ou por depressão do NAD-pH. Como pode ser observado aqui, o NAD-pH sofre depressão na via de pentose e aqui na etapa que envolve a formação do superóxido, nós temos a lipoperoxidação das membranas celulares. Por fim, outro herbicida que merece destaque é o pentaclorofenol, ou simplesmente PCF, que se apresenta como um sólido branco de odor fenólico, insolúvel em água, mas que se dissolve rapidamente em óleos e gorduras. Ele é usado como conservante de madeira, desfolhante na cultura de algodão, herbicida pré-emergente e biocida em sistemas de água. Atualmente, seu uso é proibido em vários países, inclusive no Brasil. Contudo, o PCF ainda pode ser encontrado no ar, na forma de vapor, em águas superficiais e subterrâneas, como sal ionizado, ou absorvido a solos e sedimentos. A contaminação atmosférica pode ocorrer por volatilização da madeira tratada ou dos resíduos das fábricas de tratamento da madeira. O PCF pode também ser formado durante a incineração de resíduos contendo cloro. O pentaclorofenol pode estar presente em peixes e outros organismos devido à alta solubilidade do sal sódico, mas os níveis nos tecidos geralmente são baixos. Alimentos acondicionados em caixas de madeiras tratadas com pentaclorofenol também podem estar contaminados. A exposição por inalação de ar ou a ingestão de água potável e de alimentos contaminados com pentaclorofenol é pouco significativa, mas aumenta em regiões próximas a fábricas que utilizam composto ou em locais de despejo de efluentes. A inalação de pentaclorofenol provoca irritação no trato respiratório, garganta e olhos, produzindo sensação de queimação e lacrimejamento. Já a exposição a altas doses provoca febre alta, fraqueza, alterações respiratórias, alterações da pressão sanguínea, convulsões e até colapso. A exposição crônica ao longo dos anos pode causar danos aos rins, fígado, sistema nervoso e alterações hematológicas. Não é à toa que, por isso,
até no Brasil ele foi proibido. Estudos com animais indicam que o pentaclorofenol pode causar efeitos fetotóxicos e embriotóxicos, ou seja, aborto e má formação, e que os compostos se unem a vários receptores hormonais. Porém, nem todos os pesticidas são tão maléficos à saúde humana como o pentaclorofenol. E um exemplo positivo é o glifosato, que eu apresento para vocês aqui na sequência. Esse herbicida é um simples derivado de aminoácidos solúvel em água, mas que adere bem ao solo. Ele foi desenvolvido para ter baixa toxicidade e se degrada prontamente no meio ambiente. Devido à sua estrutura iônica, ele é atraído aos locais de troca iônica nas partículas do solo, não sendo carregado para o lençol freático. Além disso, pode ser metabolizado por micro-organismos do solo. Ele possui uma meia-vida de apenas 60 dias, não se bioacumulando em porções significativas. Seu mecanismo de ação parte da inibição de uma enzima presente na folha e que é necessária para a síntese de aminoácidos. O bloqueio desse caminho biosintético mata a planta. Já os animais não são afetados, pois o eliminam rapidamente. Ou seja, ele não bioacumula no corpo dos animais. Passando então para a segunda parte dessa aula, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os alimentos geneticamente modificados. Isso porque um tópico que merece destaque especial quando se trata de aumento de produção agrícola, além do uso de pesticidas, é o uso de organismos geneticamente modificados. Isso só foi possível devido à contínua revolução na genética molecular que viabilizou a reprogramação das instruções genéticas das plantas. Assim, na década de 1950, os cientistas decifraram o código genético das moléculas de DNA e gradualmente elucidaram o complexo mecanismo bioquímico por meio dos quais os genes se expressam. Na sequência, eles aprenderam a isolar os genes e a recombiná-los como um complemento do DNA do organismo. Os cientistas também aprenderam a inserir genes estranhos no genoma de uma planta e a produzir sementes que contêm novas características. Esse trabalho deu origem, em meados de 1995, às primeiras culturas comerciais geneticamente modificadas, os chamados alimentos transgênicos, sendo amplamente adotados nos anos subsequentes. Para que vocês tenham uma ideia, eu trouxe aqui um top 5 com áreas plantadas com transgênicos no mundo. É um dado não muito recente, é de 2018, com ano base 2017, mas foi o mais atual que eu consegui encontrar. Segundo ele, o país que mais tem plantação de transgênicos no mundo é os Estados Unidos, com 75 milhões por hectares, seguido de Brasil, Canadá, Argentina e Índia. Eu destaco aqui no Brasil, que tem 50,2 milhões por hectare de transgênico, que grande parte dessa plantação, 67%, é referente à soja, 31% referente a milho e 2% referente à cultura do algodão. Na sequência, eu apresento também um esquema da transformação genética de uma planta por meio de uma bactéria específica, a bactéria Agrobacterium tumefaciens, e de um plasmídio de transferência. Nele, eu vou destacar as etapas de construção do plasmídio e de transformação e regeneração da planta. Começamos aqui na etapa 1, com o cientista encontra e isola o gene com as características genéticas necessárias. Essa etapa é chamada de mapeamento. Nós temos, então, o gene de interesse sendo isolado do organismo doador, por exemplo, outra bactéria.
Na sequência, uma enzima de DNA ligase cola fragmentos de DNA selecionados. A enzima de restrição corta locais específicos do DNA e genes indesejáveis são removidos dos plasmídeos. Em seguida, se faz várias cópias do gene isolado num processo designado PCR, que é uma reação em cadeia da polimerase. Na etapa 3, nós temos o cientista transferindo os genes desejados para o gene da própria planta, numa etapa chamada transformação. Aqui, o plasmídio com o novo gene é inserido na bactéria, no caso aqui, a Agrobacterium tumefaciensis. Lembrando que plasmídios são moléculas de DNA extracromossal capazes de se reproduzir independentemente do DNA cromossômico, carregando consigo as informações genéticas. Então, a gente consegue carregar as informações genéticas para outras plantas a partir desses plasmídios. Na etapa 4, então, nós temos o cientista cria uma nova planta a partir do tecido da planta geneticamente modificado. Então, o plasmídio com o novo gene é inserido na bactéria. Temos, então, o gene de interesse integrando ao DNA das minhas células na planta, né? No caso aqui, o agrobactério é colocado em contato com um pedaço de folha e transferência do gene para as células da planta. Aí eu tenho apenas elas se multiplicando com as células modificadas, pois são selecionadas através de um meio de cultivo seletivo. E a etapa que nós estamos destacando, que é a etapa 4, multiplicação das células e diferenciação dão origem a uma planta transgênica. Temos ainda uma etapa onde é verificado se os genes inseridos funcionam conforme esperado e, por fim, verifica-se também se o gene inserido aparece nas sementes. Bem, atualmente, a maioria dos produtos transgênicos comerciais envolve a resistência às pragas. Como exemplo, a soja e o algodão foram modificados para resistir aos efeitos do glifosato, do herbicida glifosato, de modo que esse possa ser aplicado para controlar apenas as ervas daninhas após o plantio, o que reduz expressivamente a quantidade de herbicida necessário para o plantio. A resistência a insetos foi outra proeza da modificação genética. Assim, por meio da recombinação de genes das toxinas, as plantas passaram a produzir o próprio inseticida natural, como a gente destacou na videoaula anterior, ao falar, por exemplo, da rotenona. Uma outra aplicação importante da modificação genética é a proteção contra vírus vegetais e bactérias patogênicas, que regularmente infestam e dizimam plantações. A resistência aos vírus pode ser induzida pela incorporação de fragmentos de código genético das proteínas virais ou bactérias no genoma da planta, num processo semelhante à vacinação de animais e do ser humano. Aparentemente, os genes estranhos ativam o mecanismo de defesa da planta que destrói o material genético do organismo invasor. No entanto, uma das preocupações manifestadas em relação à utilização de plantas transgênicas é a possível polinização cruzada entre as culturas modificadas e não modificadas. Para vocês entenderem o que é a polinização cruzada, a imagem a seguir traz dois tipos de polinização. A convencional, de A para A, que é a autopolinização, e a polinização cruzada, quando um inseto leva material genético de uma planta para outra. Além disso, várias informações contraditórias têm sido lançadas na mídia quanto aos potenciais danos que os organismos transgênicos possam causar aos consumidores. Algumas dessas críticas relacionam os transgênicos a potenciais reações alérgicas. Por fim, grande parte das polêmicas originadas com as questões dos transgênicos está diretamente relacionada ao seu efeito na economia mundial. Isso porque
os países bem estabelecidos economicamente e que tiveram sua economia baseada na chamada genética clássica são contra as inovações tecnológicas dos transgênicos. É comum nesses países eles trabalharem com selos de produtos não transgênicos, barrando algum tipo de produto que seja de origem de genética modificada. Bem, pessoal, essa foi nossa videoaula de hoje. Com isso, nós encerramos o módulo e o curso. Eu desejo a todos uma ótima semana e nos vemos aí em outros cursos ou em outros momentos. Até lá, fiquem com Deus.